Você quer aprender a fazer incríveis desenhos realistas, quer aprimorar suas habilidades com cores e criar trabalhos incríveis, tudo isso com material escolar com videoaulas em tempo real, ensinando técnicas de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E fala pessoal, tudo bem com vocês? Vos trago aqui um vídeo diferente no canal, primeiro do tema aqui especialmente para vocês. É nada mais nada menos do que refazer um desenho antigo. Para esse vídeo escolhi como tema refazer uma arte antiga que eu fiz da Eleven de Stranger Things. Fiz esse desenho aqui que eu vou mostrar pra vocês há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando a série estava ali iniciando, se tornando a minha favorita e simplesmente a melhor da Netflix na minha humilde opinião. Daí então naquela época eu fiz esse desenho em homenagem à série. E agora após 4 anos vou refazer ela novamente com a personagem já grande e mostrar um pouco da minha evolução no ramo artístico após 4 anos na pintura realista. Então se você gosta desse formato de vídeo, deixa seu like, acompanhe o vídeo até o final e veja o resultado dessa evolução. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, então vamos lá família, aqui no caso eu já estava começando a colorir a arte com os lápis cores da Faber-Castell. Então sim, muita gente vai olhar esse desenho achando que foi feito com os lápis cor caríssimo, mas foi com lápis cor simples mesmo, os ecolápis, lápis cor que todo mundo consegue encontrar em casa ou fácil de adquirir. Então praticamente boa parte que eu fiz da arte em si, da coloração, foi com os da Faber-Castell. Então aqui para fazer a boca, como eu faço o procedimento? Primeiramente eu começo com uma camada do rosa claro, primeiro eu dou uma base ali, né, para logo em seguida continuar fazendo as camadas, deixar um pouquinho mais escuro e logo em seguida vem com as outras cores com uma coloração um pouco mais forte. Um exemplo aqui que eu utilizei foi o vermelho. Um vermelho ele meio tom vinho, né? Então assim, para dar coloração na boca em si e nas outras partes também que eu vou estar utilizando no rosto. Aqui então já comecei a usar os Prismacolor para fazer aquelas coloração um pouco mais forte, para dar uma ênfase aqui nessa parte do sangue que desce do nariz da Eleven, né? Que é uma marca registrada da personagem. Para quem assistiu a série vai entender o porquê disso, né? Então aqui para fazer então a coloração da pele eu comecei aqui com a parte do vermelho, novamente com o da Faber-Castell, né? Eu comecei a fazer a primeira camada, fui dando outras camadas em seguida por cima, né, reforçando com rosa claro e assim então dando aquela tonalidade do tom de pele realista mesmo, né. Aí para reforçar eu passo sempre o marrom por cima e logo de seguida depois eu venho com o preto. Então no meu caso eu começo com as cores mais claras e depois vou para as cores mais escuras. Eu acho que é um pouco mais fácil na hora do procedimento da pintura do que eu simplesmente pegar as cores mais escuras e ir para as mais claras, porque fica mais difícil. Porque na hora de errar algum procedimento para consertar depois não é muito fácil. Então eu começo com as claras e depois vou para as escuras. Aí que eu já comecei na parte do cabelo em si. Então primeiro fiz a parte escura, deixei essas partes mais claras, né? Pois tem duas tonalidades de cores aqui, uma cor mais clara e outra mais escura. Um exemplo, no lado direito aqui fico com marrom e no lado esquerdo já é o vermelho, pois ela ali bate aquele tom vermelhado do outro lado. E no caso eu fiz essa parte de cima com o marrom mesmo, né? Da tonalidade do cabelo dela. E algumas partes específicas eu coloquei um pouco de vermelho, um pouco de cinza, pois é algo que se pede na imagem em si. Aí que eu já fiz na parte do pescoço com o mesmo procedimento de pele, e nas das cores mais escuras com as cores mais claras. E aqui eu já comecei então fazendo a parte da camiseta. Eu confesso que nessa parte eu fiquei com um pouco de dificuldade, pois eu tinha que achar um tom exato, né? Então não é um tom nem tão bege em si, nem tão claro. Então foi um pouquinho difícil de achar o procedimento dessa cor, mas no final deu certo, eu consegui achar. Aqui comecei a fazer as linhas da blusa e aqui então já comecei a partir para a parte da outra blusa que fica por cima. Aqui no caso ela já é uma cor, um azul um pouco mais escuro e no claro. Aí aqui eu já comecei fazendo então as linhas, né? Então para mim ter uma noção onde vai ser as cores mais escuras, as cores mais claras, geralmente eu faço as linhas, né, de base para me ter uma noção de onde eu vou pintar, né, só para não fugir fora do contexto da pintura em si. Então eu faço sempre as linhas de marcação com lápis cor mesmo, que vai facilitar para mesclar ele depois. Confesso que essa blusa deu um certo trabalho, pois ela tem bastante essa tonalidade de azul claro, azul escuro e preto, né, então tive que trabalhar bastante nisso para deixá-la com um tom realista e ela não ficar tão escura nem tão clara, né, pois eu fiquei esse medo que eu tive na hora da pintura. Em alguns momentos ela ficava muito clara, outros ficava muito escuro. Então na hora quando eu fui finalizando a parte da blusa em si, eu vi que ficou num tom bem legal em si e eu gostei bastante do resultado dessas partes da blusa. Agora aqui no caso já foi a blusa de centro, então eu confesso que nessa parte me deu um certo trabalho. Ali eu já não estava assistindo minha mão, foi bem difícil, pois tem que preencher, né? Então a minha sorte foi, como eu estava usando um Prismacolor nesse procedimento, ficou mais fácil na hora do preenchimento. Mas geralmente com os lápis cor da Faber-Castell, pra você preencher todo esse fundo assim, essa parte dá um certo trabalho. Então aqui eu já comecei a incrementar colocando alguns detalhes da série, que é o relógio e aqueles bichinhos, né, também que mostram.
mostra lá, né, que é uns monstrinhos que mostra, enfim, nessa última temporada, deu uma ênfase maior neles. Coloquei também esse fundo ficou simplesmente incrível, não tava botando tanta fé na hora quando eu tava pintando, pois eu achei que ficou muito claro, né, ou seja, uma coloração muito clara. Aí eu queria deixar um pouquinho mais escuro, então foi onde logo em seguida ali vai ter o preto, ó. E na hora quando eu comecei a utilizar o preto, ficou simplesmente perfeito, pois ela deu exatamente aquela sensação que tem na série, como se fosse céu e inferno. Então era uma coisa que eu realmente queria ter passado nessa imagem e ficou exatamente isso, ficou simplesmente perfeito e eu amei muito o fundo. Deu um trabalho, mas foi esse resultado. E é isso, esse foi o resultado, espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like aqui, de comentar o que vocês achou dessa arte e comente aqui qual o próximo personagem que eu posso trazer de alguma outra série ou outro filme que eu vou estar trazendo aqui no canal também. E aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.